Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um artigo de especialização de História publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. E o artigo traz um pouquinho sobre Jânio Quadros. O autor coloca o seguinte como título: O governo do presidente Jânio Quadros e seus adjetivos, o julgamento da história. E aí a gente começa então falando um pouquinho desse autor. Foi um artigo publicado em 11/6/2021 e a gente vai entender um pouquinho quem é o Túlio. O Túlio possui especialização em ensino de História e Geografia, especialização em Administração Pública, graduado em História e também graduado em Ciências Contábeis e Administração. Então, nós vamos ver uma pessoa que se focou tanto na história quanto na administração pública, é um especialista e por isso teve interesse no desenvolvimento desta temática. E ele vai fazer, então, dentro do olhar como administrador público, assim como historiador, o desenvolvimento do aporte teórico e das reflexões que envolveram esse estudo. E o estudo está estruturado em resumo, introdução, desenvolvimento. O desenvolvimento ele traz o tópico do Jânio Quadros antes de ser presidente da República, fala sobre o governo do presidente Jânio Quadros, a renúncia de Jânio Quadros, o julgamento da história, o sujeito e seus adjetivos, e as considerações finais. Então, que o Túlio, né, o autor, o Túlio Augusto de Paiva Pereira, pensou e procurou trazer nesse material? Ele coloca o seguinte como resumo: este trabalho tem como objetivo descrever e analisar a atuação de Jânio Quadros em relação ao seu governo como presidente da República, cujo mandato seria de janeiro de 1961 a janeiro de 1966, mas que durou menos de 7 meses devido ao seu ato unilateral de renúncia. Tal fato ainda carece de maiores esclarecimentos em relação à sua motivação, pois Jânio já havia sido eleito com a maior votação para o cargo até aquele momento da história do Brasil. As análises de diversos estudiosos sobre os acontecimentos convergem para uma tentativa de golpe de Estado por parte do governante, quando da renúncia, quase levando o país rumo ao caos na sequência dos fatos, pela iminência da deflagração de uma guerra civil que acabou não ocorrendo. Mas a explicação para o fracasso de seu mandato presidencial também está relacionada à sua personalidade e às suas ações recorrentes, e não somente à renúncia em si, pois as expectativas da população que o elegeu foram rapidamente frustradas, tendo sido Jânio Quadros julgado pela história e pelos historiadores, recebendo um conjunto de adjetivos depreciativos. Portanto, este trabalho busca, através de revisão bibliográfica de obra de autores reconhecidos, lançar uma reflexão sobre as adversidades geradas a partir de um equívoco eleitoral, quando da condução de um líder despreparado para o governo de uma nação. Assim, a partir do conhecimento de certas características de um político, seria possível presumir equívocos em sua administração, e ampliando-se o campo das possibilidades da história como ciência, seria possível ainda, a partir do conhecimento de fatos passados análogos ao caso de um político inapto, como Jânio Quadros, conjecturar-se declínios e quedas de líderes com trajetória de vida e personalidade conturbadas, ocasionalmente alçados aos postos de liderança de uma sociedade. Baseado no passado, tendências gerais podem ser vislumbradas e novos caminhos podem ser trilhados. E aqui ele fala da renúncia, da personalidade, do julgamento da história, dos adjetivos e do fracasso.
Então ele fala um pouco, né, sobre esse contexto da onde Jânio Quadro é, o que que foi, o que não foi, os adjetivos que ele foi ganhando antes e depois, aí coloca o objetivo do trabalho, como nós já colocamos lá em cima, apresenta a metodologia, coloca o porquê da escolha desse tema, e essa justificativa para a escolha é muito interessante, porque o autor coloca o seguinte: a escolha deste tema específico não tem a intenção de ser mais um trabalho para crítica pura e simples ao personagem, mas sim uma nova oportunidade de compreensão do passado para que sirva de balizador de um presente e de um futuro distinto, ou seja, para que a sociedade brasileira seja capaz de evitar ou amenizar erros correlatos. Jânio Quadros foi uma figura ímpar na história do Brasil, uma liderança singular na presidência da República, embora outros presidentes tivessem certas características personalísticas fatídicas também. Não faz parte do objetivo quantificar os adjetivos atribuídos ao ex-presidente, até porque foi constada apenas uma amostra de 13 obras dentre os inúmeros historiadores que já tratam do tema. Porém, por esta pequena amostra, pode-se ter uma visão das qualidades e características do personagem em estudo. Aí ele fala um pouquinho, aí coloca o presidente Jânio Quadros antes de ser presidente da República, fala um pouquinho sobre ele, sobre o contexto, sobre o que estavam esperando, sobre as propostas, sobre o que fez, né, se candidatar, como ele se empreendeu na campanha eleitoral, como foi o seu presidente, passou como foi esse mandato, né, como presidente, esse curto mandato e como ele fez esse processo de renúncia. Oi pessoal, tudo bom? Eu parei a gravação agora só para fazer um vídeo para vocês rapidinho, porque a gente está fazendo uma série bem especial de como fazer um paper passo a passo. Acompanhe aqui no canal. Coloca a observação por parte dos autores com relação aos pontos que o fizeram chegar nessa situação de renúncia, dando aporte para o desenvolvimento aqui da sequência do tópico 4, que fala da renúncia em si, né, de Jânio Quadros, com as turbulências que foram apresentadas em cima. Na sequência do estudo, trabalha com o julgamento da história, né, os sujeitos e seus adjetivos, e aí ele traz contribuições interessantes sobre os adjetivos lançados pré-eleição, pós-eleição, no momento da renúncia, como isso impactou a história, muito interessante, e as considerações finais que eu vou compartilhar aqui com você. Nas considerações finais, o autor coloca o seguinte: a história, como ciência, tem, dentre outros, um compromisso importantíssimo com o ser humano e com a sociedade, que é o de registrar e analisar os fatos ocorridos para seu bom entendimento e compreensão, visando que se busque, na medida do possível, o que é bom e se evite aquilo que é indesejável. No caso deste trabalho, o objeto de estudo é a figura do ex-presidente Jânio Quadros e seu governo, não para condená-lo ou absolvê-lo, apesar do julgamento da história e dos historiadores, mas sim para reflexão sobre a realidade a partir de suas ações. Jânio Quadros foi uma figura ímpar, única e distinta dentro da galeria dos presidentes brasileiros. O ato de sua renúncia à presidência, após uma vitória esmagadora nas eleições e após tão pouco tempo de exercício do cargo, continua sendo algo ainda não totalmente explicado e que apresenta inúmeras dúvidas a serem esclarecidas. Não foi o único caso de renúncia de um presidente no Brasil, considerando o período de tempo da proclamação da República até os dias atuais. Outros 3 também utilizaram deste subterfúgio, porém, sob forte pressão e em condições bem específicas. A atitude de Jânio Quadros foi um tanto quanto espontânea e serena. Foi uma decisão pessoal, apesar dos problemas que enfrentava, e que são bem comuns ao contexto do cargo que ocupava e da situação em que encontrava. Mais chocante e emblemático na história da República, somente o suicídio de um presidente em exercício, que também já faz parte do histórico brasileiro.
De acordo com as obras consultadas para a elaboração deste trabalho, parece haver um consenso de que Jânio Quadros renunciou, alegando que não poderia governar o país, principalmente porque não tinha apoio de uma base parlamentar dentro do Congresso Nacional. Mas isso não era algo incontornável em sua gestão, pois mesmo sem esta base, a grande maioria dos projetos que enviou à Câmara Federal e ao Senado foram aprovados. O real problema parecia estar relacionado à personalidade do presidente, que o faria se distanciar da realidade, criando um universo paralelo próprio em sua mente e que ele vivenciava de forma equivocada. Com o tempo, essas características personalísticas do então presidente Jânio Quadros foram tomando cada vez mais corpo. Muitos adjetivos são atribuídos ao ex-presidente devido principalmente às suas atitudes, muitas delas um tanto quanto bizarras, tomadas durante o período da campanha eleitoral e durante seu efetivo governo à frente do país. Mas ele também recebeu elogios pelo desempenho em alguns programas de seu governo. Porém, na sua avaliação final, o que sobressai é o lado negativo. Concluindo então, são muitos os adjetivos atribuídos ao presidente e às suas ações conforme enumerado neste trabalho pelos historiadores e analistas citados, tais como sensacionalista, moralista, centralizador, desastroso, catastrófico, golpista, equivocado, extravagante, populista, anticomunista, desarrumado, mal vestido, despenteado, incontrolável e assim vai todos os adjetivos que foram traçados pelos historiadores, todos não, mas é uma grande maioria. Finalizando em relação ao tema proposto, 2 pontos principais merecem destaque. O primeiro relacionado ao passado. Trata-se da reputação negativa de uma personalidade protagonista na história do Brasil, que, de acordo com suas ações, recebeu as devidas qualificações conforme seu legado. No caso Jânio Quadros, sujeito de inúmeros adjetivos predominantes depreciativos, que, portanto, marcam sua existência. O segundo, relacionado ao futuro. Trata-se da capacidade de uma sociedade, com base em sua história e no aprendizado que ela proporciona, a partir de suas novas escolhas, vislumbrar um amanhã diferenciado para si, ou seja, exitoso, vitorioso e, portanto, positivo. Esse artigo é um dos artigos que realmente vale a atenção, ainda mais agora que nós estamos numa época de eleição um pouco tanto quanto complicada, é um ano eleitoral, então vale a pena sim a gente olhar para o passado, conseguir compreender o que ele nos traz para trazer um futuro melhor. Eu espero que você, ao terminar de assistir esse vídeo, consiga compreender os processos, as informações históricas que nós temos para começar a categorizar ou a colocar-se mediante um conhecimento crítico, um pensamento crítico, especialmente neste ano importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, indicar esse vídeo e sempre contar conosco. E deixando o seu comentário, é claro, ele faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima!